Olá, curiosos! Preparem-se! Hoje vamos mergulhar numa história de coragem e raciocínio rápido. Uma mulher que mudou tudo. O nome dela? Zípora. Ela é uma verdadeira heroína bíblica. Zípora, a esposa de Moisés. Sim, Moisés, aquele mesmo, o homem escolhido para tirar seu povo do Egito. Mas até os heróis precisam ser salvos às vezes. E Zípora estava lá na hora certa. A coragem dela é de tirar o fôlego. Sem Zípora, a história poderia ser outra. A história dela quase foi apagada. Imaginem só, uma figura tão crucial, quase esquecida, quase silenciada. Mas hoje, nós a trazemos para o centro das atenções. Celebramos seu ato incrível, um ato que ecoa através dos séculos. A coragem de Zípora é uma inspiração, uma mulher que ousou agir. Agora vamos ambientar a história. Moisés estava numa missão divina, voltando para o Egito, com a tarefa de confrontar o faraó pela liberdade do seu povo. Mas o perigo não era só o faraó. De repente, a tragédia bateu à porta. Deus quis matar Moisés. Sim, você ouviu direitinho. O próprio Deus. Porque Deus iria querer fazer mal ao seu escolhido. É aqui que o suspense aumenta. Aconteceu numa estalagem. Moisés, o futuro líder, encarando a morte. Não por um inimigo, mas pelo seu Deus. Este momento é crítico. A tensão é insuportável. É aí que Zípora entra em cena. Ela agiu com uma presença de espírito incrível. Zípora, essa mulher incrível, ela não era apenas uma esposa. Ela era midianita, filha de um sacerdote. Ela entendia de alianças, devoção, fé. Ela viu Moisés em perigo de morte, e ela sabia o que precisava ser feito. Foi um momento de puro instinto, guiada pela sabedoria, pelo amor. A questão era uma aliança, especificamente a circuncisão do filho deles. Este era um sinal da aliança de Deus. Moisés tinha negligenciado esse sinal vital. Um descuido perigoso. Deus não leva alianças na brincadeira. Zípora reconheceu a emergência espiritual. Era uma questão de vida ou morte. Sua bagagem cultural, sua percepção. Isso foi crucial naquele momento. Então, com Moisés incapacitado, morrendo, Zípora sabia que tinha que agir. Sem tempo para hesitar, ela não esperou Moisés se recuperar. Este era o fardo dela, a responsabilidade dela. O amor feroz de uma mãe, a devoção de uma esposa. Um esposo descuidado. Vamos destrinchar essas palavras. Essa declaração é dramática, visceral. Sugere um novo tipo de laço. Um laço selado não apenas por votos, mas por sangue. O sangue do filho deles, o sangue da aliança. Este evento redefiniu o relacionamento deles e o relacionamento de Moisés com Deus. Alguns estudiosos acreditam que essa frase reflete o perigo que Moisés corria. Mas Zípora, através do sangue da circuncisão, o redimiu. É uma imagem poderosa de redenção. Uma esposa lutando pela alma do marido. Essa frase também destaca o papel de Zípora. Ela não foi passiva nessa aliança. Ela foi uma participante ativa, crucial. Ela tornou Moisés aceitável novamente. Esposo negligente poderia implicar que a aliança com Deus é como um casamento. Requer compromisso, sacrifício, até mesmo dor. Zípora entendia isso profundamente. Seu legado é um farol de força. Além das areias do deserto, o legado duradouro de Zípora. A história de Zípora não termina aí. Mas este momento, este ato de salvação, é a pedra fundamental da sua importância. Infelizmente, ela é frequentemente esquecida. Uma nota de rodapé na grande narrativa do Êxodo. E se Zípora não tivesse agido, Moisés poderia ter morrido. Toda a história do Êxodo dependeu desse momento, da coragem e entendimento de Zípora. Ela não era apenas a esposa de Moisés. Ela foi uma salvadora, uma catalisadora. Uma mulher cuja fé era ferozmente prática.
Seu legado é de força silenciosa, de ação decisiva na crise. Ela nos lembra que heróis vêm de todas as formas. Não apenas homens liderando exércitos, mas mulheres, usando sua sabedoria, sua fé. O nome dela merece ser honrado ao lado das grandes figuras da fé. Zípora, a mulher que viu, a mulher que agiu, a mulher que salvou. Sussurros e julgamentos, o desafio de ser diferente. A história de Zípora também toca em outro ponto: o desafio de ser vista como a outra, as dificuldades enfrentadas por aqueles percebidos como diferentes. Zípora era midianita, cusita. Isso significa que ela não era israelita de nascimento. Ela era, em essência, uma estrangeira, casada com o grande líder, Moisés. Isso não caiu bem para todo mundo. Miriam, a própria irmã de Moisés, e Arão, seu irmão, falaram contra Moisés, por causa de sua esposa cusita. Eles questionaram a autoridade de Moisés, usando o casamento dele como pomo da discórdia. Foi um questionamento baseado em preconceito, na etnia de Zípora. Eles a viam como uma forasteira. É uma história triste e conhecida, não é mesmo? Pessoas julgando com base na origem em vez do caráter ou da contribuição. A repreensão de Miriam. Uma lição divina sobre aceitação. Deus ouviu os sussurros, as reclamações. Ele ouviu as palavras de Miriam e Arão. E ele não gostou nem um pouco. O próprio Senhor interveio. Ele chamou Moisés, Arão e Miriam para a tenda do encontro. Deus deixou bem claro: Moisés era seu servo escolhido. Com ele falou boca a boca. Deus afirmou o status especial de Moisés. E então ele abordou a crítica. Por que, pois, não temestes falar contra meu servo Moisés? Quando a nuvem da presença de Deus se retirou, Miriam foi atingida por lepra. Sua pele, branca como a neve. Um castigo terrível e visível por suas palavras, por seu preconceito. Esta foi uma poderosa lição de Deus. O eco de Zípora, um chamado à coragem em nossas vidas. Então, o que a história de Zípora significa para nós? É mais do que apenas uma história antiga. É um chamado à ação, meus amigos. Zípora viu uma necessidade crítica e agiu, de forma decisiva e corajosa. Quantas vezes enfrentamos momentos em que a ação é necessária, mas hesitamos? Zípora nos lembra de olhar mais a fundo, de ver os heróis anônimos ao nosso redor. As pessoas cujas contribuições são vitais, mas muitas vezes passam despercebidas. Vamos nos esforçar para reconhecê-los, para contar suas histórias, para exaltá-los. A história dela também nos desafia a confrontar o preconceito em nossos próprios corações. Devemos nos esforçar para ser pessoas que veem valor em todos. Então, deixe Zípora te inspirar. Compartilhe a história incrível dela. Seu legado é um farol de força.